Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Edson Cali e esse aqui é o Cali Me Ajuda, o programa que está aqui para te ajudar na nossa querida rádio Cloud Coach. A gente está aqui. Hoje nós vamos falar de sentimento de culpa na demissão. É isso que nós vamos falar. Aqui no Cali Me Ajuda você já sabe como é que funciona. Você manda seu e-mail para edson@inteligenciacomportamental.com, edson@inteligenciacomportamental.com. Eu vou pegar lá o teu e-mail, nós vamos analisar, vamos trazer para cá e nós vamos discutir como fez o querido Felipe que mandou aqui o seu e-mail. E é muito curioso, né? Quando nós fizemos o Vou Contar Até 3... Ah, você não conhece o Vou Contar Até 3? É legal, são dicas de 3 minutos aqui do seu querido amigo Edson também, que a gente vai colocar lá no Vou Contar Até 3. Eu citei algo parecido com isso, falando da dificuldade que nós temos de demitir pessoas, e aí, curiosamente, veio a mensagem do Felipe. Então, Felipe, muito obrigado. Felipe me diz o seguinte: Edson, eu trabalho numa empresa, já estou numa posição de diretoria, olha que bacana, parabéns, Felipe, e eu fico numa ansiedade gigantesca quando eu tenho que demitir uma pessoa. Eu não durmo, eu me sinto mal com isso. E ato contínuo, fiz a demissão, eu procuro conversar com as pessoas, explicar que a outra pessoa vai ficar bem, que nós fizemos tudo por ela, que nós vamos dar um eixo, etc, etc. Poxa, Felipe, bacana, legal, mas eu tô vendo que você sofre com isso, né? E você diz, eu não quero sofrer com isso. Como é que a gente resolve isso aqui, então? Bom, primeiro vamos entender esta relação. Parece, né, na maioria da cabeça das pessoas, parece que o desligamento, uma demissão, é uma sentença de morte, né? Ou é uma traição. Olha, fulano foi mandado embora, mandar embora, né? É uma coisa meio complicada. Primeiro vamos dar 3 passos atrás e vamos começar a entender a relação entre pessoas e empresas. A relação entre pessoas e empresas, ela é, antes de mais nada, uma relação comercial. Sim, nós precisamos acolher. Sim, precisamos tratar com carinho. Sim, precisamos ter empatia. Sim, temos que ser diverso. Tudo isso. Mas no fim do dia, é uma troca comercial. Eu pego a minha competência, ou seja, as minhas habilidades e o meu conhecimento, eu embalo tudo isso nos meus comportamentos e entrego esse produto para uma companhia. Essa companhia avalia isso, quanto que vale esse negócio, etc., e decide me pagar por isso. É assim que funciona. No capitalismo é muito simples. Ah, mas existem os trabalhos, as ONGs, trabalho voluntário. Também existe e a gente também recebe. A gente recebe um carinho, um abraço, existe um pagamento para isso. Trabalhar sem pagamento é escravidão. E isso sim, isso não existe mais e já faz um bom tempo. Então, meu querido Felipe, o que a gente tem que olhar agora? Nós temos que olhar para isso. Tá? A sua relação, a relação sua com a empresa é uma relação comercial. Assim como de todas as pessoas é uma relação comercial. Beleza, se é uma relação comercial, tem que valer o que a empresa paga, tem que valer o que a pessoa faz. Normalmente, quando a pessoa entra numa companhia, ela entra com um certo nível de remuneração e ela entra entregando um certo nível de valor. A diferença entre essas duas coisas, ela precisa ser positiva. Ou seja, ninguém entra ganhando mais do que vale. Não, isso não existe em companhia nenhuma. A gente entra ganhando um valor e a gente entrega algo diferente. Essa diferença, você pode chamar de margem, pode chamar de lucro, pode chamar do que você quiser, mas existe uma diferença. Essa diferença existe. Eu tenho que, a pessoa tem que gerar como resultado mais do que ela ganha. Senão a empresa quebra, é uma coisa muito simples. E essa distância, esse delta, ele tem que ao longo do tempo ir se mantendo. Ou seja, toda vez que a minha remuneração aumenta, seja por mérito, seja por lei, seja por... o que eu faço também tem que gerar mais valor. Esse delta tem que ir crescendo. Senão o que vai acontecer? Ao longo do tempo, o meu custo ele passa a ser mais alto do que o valor que eu gero. O meu custo passa a ser mais alto que o valor que eu gero. E neste momento, é o momento que a empresa precisa tomar uma decisão. E que decisão? Investir, dar feedback, corrigir, dar treinamento, fazer um monte de coisa. Para tentar melhorar o ganho em cima dessa pessoa. Né? A tarefa dela tem que dar um ganho maior. Quando isso não acontece, aí que entra o processo de demissão. Mas o processo de demissão ele não nasce do dia para a noite. Não é assim, eu acordei e vou demitir alguém. Não, não é assim. Primeira coisa, nós temos que dar, novamente é um lance em 3 movimentos. Primeiro movimento é um movimento de alinhamento. Chamar a pessoa e conversar. Olha, a sua performance não está adequada. Olha, você não está entregando aquilo que foi combinado. Você entendeu o seu papel? Você tem as condições para fazer? Você precisa de treinamento? O que a gente pode fazer para te ajudar? Então, esse primeiro movimento,
que a gente também chama de feedback, né? É um primeiro movimento de alinhamento. Olha, não tá legal. Como é que eu posso te ajudar? E aí a pessoa entra, faz um planinho de ação e a gente começa a resolver isso. Então, strike 1. Olha, não deu muito certo. Passam-se ali 60, 90 dias. Se deu tudo certo, maravilha, fica por isso mesmo e tocamos nossa vida. Não deu. A pessoa continua não entregando o resultado. Aí você vai chamar para uma segunda conversa. Olha, meu querido ou minha querida, nós conversamos lá atrás, eu te postei que não estava acontecendo, perguntei o que você precisava, criamos um plano, executamos ou não executamos, vai depender da conversa, mas, olha, não está funcionando. O que a gente pode fazer para melhorar? Você se compromete, etc, etc. Faz um segundo plano um pouquinho mais curto. Então, assim, se o primeiro tinha 60 dias, o segundo vai ter 20. Olha, em 20 dias a gente vai sentar para conversar de novo, etc. Deu tudo certo? Beleza, vamos em frente, deu tudo certo, funcionou. Não deu. Aí você chega para o tal do desligamento. Mas percebe que é diferente? Não existe aqui um susto, não existe uma antecipação, não existe nada disso, Felipe. No terceiro movimento, você já recobra os outros dois. Fala, olha, lembra que a gente conversou sobre isso? Lembra. Lembra que a gente conversou sobre isso? Pois é, continua não dando. Então a nossa jornada acaba aqui. Termina bem para encerrar bem. A nossa jornada termina aqui. Então, trata com ética, trata com respeito, trata dentro da lei, evidentemente, né, com tudo que precisa ser feito, mas trate o desligamento dessa pessoa. Não dá para continuar com ela. Vamos encerrar bem para terminar bem. Aí você vai me dizer, mas mesmo assim é difícil. Não, eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que tem que ser despersonalizado e tem que ser tranquilo. Bom, esse é o movimento com quem sai. Aí o Felipe também manifestou uma preocupação que é o seguinte, e com quem fica? Como é que a gente conversa com as pessoas que ficaram? Porque aí começa o zum, 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 papo de café, aquela coisa toda, o grupo do WhatsApp, você viu, fulano saiu, tal. Ok, como é que a gente resolve isso? A gente chama as pessoas mais diretas, as pessoas impactadas e diz, olha, foi tratado com dignidade, foi tratado com ética, foi tratado dentro da lei, foi avisado 2 vezes, mas infelizmente não estava performando dentro da nossa expectativa. Isto vale para ele, vale para mim, vale para você, vale para todo mundo. Então, esse recado é importante. Nós estamos aqui para fazer uma troca comercial com a empresa que nós trabalhamos. E isso é de verdade. Nós temos um produto, que é a nossa competência, né, as nossas habilidades embrulhadas no nosso comportamento, que é trocado por algum tipo de benefício na companhia. Seja dinheiro, seja bônus, seja variável, seja facilidades, carro da companhia, seguro-saúde, sei lá, benefícios em geral. Mas a gente troca o nosso trabalho por isso. Então, neste modelo, quando a gente despersonaliza esse processo e lembra disso, é muito importante. E aí, para finalizar, a pergunta vai para o Felipe e vai para todo mundo. Imagine que nós estamos no 20º dia do mês aqui e eu pergunto para você, mesmo trabalhando 15 anos numa empresa, quanto que a empresa deve para você? 15 anos? Não. Ela deve os últimos 20 dias que você trabalhou. Porque se ela pagou tudo que ela já tinha que pagar, cara, acabou, é isso aqui. Ela deve os últimos 20 dias. A gente renova sempre a nossa relação com a empresa. Portanto, tenha empregabilidade, né, se posicione bem. Lembre-se que é uma troca comercial. A gente, às vezes, aposta demais nisso, a gente coloca muita energia, coloca a nossa vida, é natural a gente dar uma descompensada, dedicar mais tempo ao trabalho do que à própria vida. E aí quando vem um processo como esse, vem um processo de desligamento, parece que houve uma traição, parece que houve um problema que a gente tem. Não é verdade. Simplesmente é um ciclo que se encerra. Encerrando esse ciclo, a vida segue naturalmente, cada um para o seu lado e vamos todo mundo ser feliz. Então, essa foi a dica para o nosso Felipe aqui, né, respondendo a pergunta dele, mas fica para você aí também, né? Não vamos sofrer, vamos tratar as coisas como elas são. Se é uma relação comercial, que seja uma relação comercial. Se é uma relação de amizade, que seja uma relação de amizade. Se é uma relação pessoal, que seja uma relação pessoal. Vamos tratar as coisas como elas realmente são, para tudo dar certo. Eu fico por aqui, eu sou Edson Calice, aqui é o Cali Me Ajude, já sabe, né? Manda lá, ó, edson@inteligenciacomportamental.com. Quem sabe você não é o próximo a estar aqui no nosso programa. Um grande abraço e até uma próxima.